Olá, muito obrigado por você que está sintonizado desde as primeiras horas da manhã aqui pela 107,9 FM, a serviço da vida e da cidadania. Eu sou Paulo Tadeu e apresento todos os sábados aqui pela nossa 107,9 FM, a serviço da vida e da cidadania, o nosso programa Informe Popular. E você que está sintonizado aí na Jaime Brasil, muito obrigado por você sempre acompanhar aqui a nossa programação, né? Nossa programação de hoje, estamos fazendo aqui a nossa transmissão, a nossa livezinha aqui pelo nosso tablet. Estamos com um problema aqui na nossa placa, né? Estamos fazendo alguns ajustes, mas segunda-feira voltamos normalmente, digamos assim, né? Tudo normal. Quem está hoje trabalhando na operação de áudio é o nosso amigo Bira. Bira, tudo bom com você? Legal, muito bom, né? Você está aqui novamente conosco, fazendo sempre essa participação aqui, né? E quem está aqui ao meu lado é o professor Jaci. O professor Jaci, ele é da Universidade Federal de Roraima e ele veio falar comigo, aproveitando aqui esse nosso espaço. Você aí em qualquer ponto da cidade de Boa Vista, do estado de Roraima, também acompanhando a nossa live pelo Paulo Tadeu Neves e também pela nossa web rádio www.monteroraimafm.com.br, em qualquer ponto do estado de Roraima, do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você aí da nossa grande Amazônia. Todos os coletivos de mídia alternativa da Amazônia, interligado através do nosso site idademedia.org, diretamente lá de Belém do Pará. Nosso amigo Ângelo, um grande abraço para você. E dia 16, né? Tá, 16 de dezembro, é isso mesmo? 16 de dezembro, todos nós da Amazônia, nós vamos invadir São Paulo, né? Os coletivos de mídia alternativa estarão levantando essa bandeira por uma democracia mais permanente aí nos meios de comunicação, né? E como eu falei, o professor Jaci Guilherme encontra-se aqui comigo. Ele vai falar sobre o relançamento que foi ontem, né? Foi ontem, né? E já ele teve o lançamento, né? Isso que é amigo, né? Eu peguei, fui convidado, não fui. Daí teve o relançamento ontem, novamente não fui. Eu falei, poxa, então nós vamos fazer o relançamento para mídia, né? Para toda a Amazônia que está nos acompanhando e nos ouvindo nesse exato momento. Jaci Guilherme Vieira, Ditadura Militar, Povos Indígenas e a Igreja Católica na Amazônia. Está aqui, esse é o livro. Professor Jaci, bom dia, muito obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Paulo Tadeu, obrigado aí por fazer esse convite também, para vir no programa e divulgar aí mais um trabalho meu, que é o meu terceiro livro sobre Roraima. Professor Jaci, este livro traz uma importante contribuição para a história local e, consequentemente, para a história global. O núcleo da reflexão está nas ações da Igreja Católica no período em que o Brasil viveu a ditadura militar, destacando aí o movimento indígena e os projetos que foram desenvolvidos no período de 1969 a 1999 no atual estado de Roraima. Trata-se de uma história ainda restrita a poucas pessoas e com esta publicação ela alcançará um público mais abrangente e contribuirá para o movimento que se levanta em favor da Amazônia e dos povos indígenas, porque evidencia que é possível e necessária a vida com ambos. Bonito, né? Bonito. É uma fala boa. Então, esse é um trabalho aí de uma pesquisa nova que eu fiz de ampliação do meu doutorado, né? Eu traço uma nova estratégia da ditadura militar para a Amazônia. A ditadura militar se preocupou muito com a Amazônia. O grande objetivo da ditadura militar se baseava no tripé aí de exploração da classe trabalhadora, arroxo da classe trabalhadora. Uma outra questão que a ditadura militar estava calcada era trazer incentivos e fiscais para a Amazônia, e o outro era desafogar os conflitos sociais no Nordeste e Sudeste em relação ao grande latifúndio. E aí nós temos nesse período, durante todo o regime militar, uma leva impressionante de imigrantes que vão vir para a Amazônia. E esses imigrantes, eles encontram aqui os povos indígenas.
né? Então vai haver esse grande confronto muito forte entre imigrantes e povos indígenas aqui em Roraima, fruto da política errada, errônea dos militares para a Amazônia. Não é? Eles foram, logicamente, os primeiros a pensar essa exploração da Amazônia no século XX, não é? Mas eles erraram em não ter políticas públicas para esses imigrantes. Esses imigrantes, boa parte desses imigrantes descapitalizados, inclusive, vieram ocupando terras indígenas. Você tem vários exemplos, depois também alguns capitalizados que vieram para cá também. Assim, tem vários exemplos aí, como os produtores de arroz que ocuparam indevidamente a Raposa Serra do Sol e ficaram com filé mignon, porque eles estavam na beirada dos grandes rios, não é? E eles conseguiram então irrigar o seu arroz de forma muito tranquila. Inclusive, vocês terem uma ideia, eles foram responsáveis por 5% da produção do arroz nacional. Então, eles tinham uma grande produção em terras indígenas. Quando a Raposa Serra do Sol foi homologada, eles tiveram que se retirar. Não é? Lógico, nada mais justo do que isso, porque as terras eram dos povos indígenas e nenhum deles tinha qualquer tipo de documentação sobre isso. Esse é um exemplo das políticas errôneas que o regime militar colocou aqui. Esses empresários chegam, ocupam as áreas indígenas, não é? Boa parte das áreas indígenas sem qualquer respeito às tradições, à cultura e aos povos indígenas. Diante desse quadro que a gente diz que a ditadura militar causou muitos males aos povos indígenas. Em Roraima há uma oralidade de que o regime militar foi muito bom para essa região. Bom, logicamente a gente não pode tirar essa ideia dessa oralidade, dessa história oral das pessoas mais antigas. Por que foi muito bom? Porque era uma região extremamente isolada, faltava de tudo aqui. Um amigo meu me dizia semana passada que se não fosse a Guiana Inglesa, que trazia produtos para essa região, as pessoas aqui morreriam de inanição e de fome, porque realmente a falta de produtos aqui era incrível. Inclusive a parte mais próxima, inclusive, né? Porque para a Venezuela não tinha asfalto e era mais difícil chegar até Santa Helena. Exatamente, o acesso era chamado BV8, Exatamente. Marco BV8. O acesso era muito mais difícil. Então, a Guiana Inglesa, a ex-Guiana Inglesa, que salvou muito essa região. Então, em função disso, esse livro nasce, quer dizer, desse confronto entre essas populações que vão vir para cá, dentro da política do regime militar, e as populações indígenas. Então, esse confronto é que vai surgir os grandes embates, não é? Destruindo aquele mito que sempre se falava que os índios viviam sempre pacificamente com os brancos. Isso é uma mentira, não é? Não existe esse mito da convivência pacífica. Isso é uma inverdade inventada, não é? Ao longo de muitos anos foi inventado isso, desde o século XIX inventou-se isso. Os índios nunca viveram pacificamente com os brancos, sempre tiveram muitas lutas, sempre travaram muitas lutas, muita resistência para sobreviver nas suas terras. E diante desse quadro, Paulo Tadeu, é que surge a Igreja Católica, não é? Que é o segundo momento desse livro. Surge a Igreja Católica apoiando, não é? D. Aldo Mogiano, Padre Jorge e outros grandes guerreiros, não é? Apoiando as questões indígenas, né? Apoiando os povos indígenas e lutando pela demarcação de suas terras. Não é por nada que Roraima hoje tem 32 terras homologadas, devidamente registradas. Isso foi fruto de muita luta, que teve uma participação especial da Igreja Católica nessa luta da homologação dessas terras. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Dom Aldo Mogiano, e na época que ele era bispo aqui de Roraima, e sempre daquele jeito sereno, daquele jeito calmo, transmitindo sempre aquelas mensagens, né? Buscando sempre o diálogo, sempre buscando a compreensão, né? E foi um período também, eu lembro ainda, eu era jovem, né? Eu era adolescente, digamos assim, e percebia no diálogo dentro da sala de aula, dentro também da própria sociedade, alguns setores assim, fazendo críticas contundentes, inclusive, à postura da Igreja Católica naquela época. E foi uma época que não tinha muita a participação, em termos de militância, do movimento sindical.
O movimento sindical não era bem forte, bem organizado, mas mesmo assim a Igreja Católica naquele momento foi a única organização que tinha para poder fazer esse contraponto com tudo o que estava ocorrendo naquele momento. Bom, é interessante que tu fala de resgatar essa história, porque parte dessa esquerda, que aliás que já não são mais esquerda, mas que parte dessa esquerda, alguns meninos que foram para a esquerda, eles se formaram dentro da Igreja Católica. Sim. Né? Então a gente poderia até citar nomes aqui, mas não vou citar, e que hoje viraram direitões, assim, extrema-direita inclusive, né? Reacionários, mas parte desses meninos, né? Mas eu queria lembrar um nome aqui, que foi o Gessé. O Gessé sempre se manteve na linha dele. Quer dizer, o Gessé era um menino que Dom Aldo é que botou ele para escrever, para pensar. Então, o Gessé hoje, por exemplo, depois ele pode até me brigar comigo, que eu estou falando, mas o Gessé, por exemplo, foi um menino que nasceu nas hostes da igreja, né, com as mãos de Dom Aldo. Eu acho que ele vai concordar isso comigo. E depois se tornou um grande escritor, grande articulista, né, da qual eu tenho o maior respeito. Né, eu lembro até da Igreja Caminho, o Gessé escrevendo por periódicos do jornalzinho, que era inclusive mimeografado aqui ao lado da gente. Quantas e quantas vezes eu chegava aí também aqui para poder pedir apoio. Na época eu estava militando no movimento estudantil, ainda na informação da URES naquela época, acho que eu devia ter uns 16, 17 anos, não lembro, e eu vinha pedir apoio do pessoal aqui da Igreja Católica para poder fazer a arte. O Bartolomeu que fazia as artes junto com o Paulo Ribeiro da Igreja Caminho, e o Gessé também tomando conta de toda essa redação, aqui ao lado inclusive, era tudo mimeografado. Então, o Gessé depois dirige um jornal há anos, dirige um jornal praticamente sozinho, né? Em função disso, a igreja fez muito bem para essa gente, né? Então eu tenho um capítulo nesse novo trabalho que trata exatamente disso, porque o Dom Aldo era um homem tão inteligente que ele criou um centro de formação e informação. O Dom Aldo era um cara espetacular, quer dizer, com toda essa sua tranquilidade que você falou, calma, etc. Mas é um homem extremamente inteligente que ele cria um centro de informação da Diocese de Roraima. Sim. E veja, ele produz, junto com grandes outros intelectuais, venezuelanos, inclusive, que vieram para cá, antropólogos, jornalistas, cientistas sociais, que vieram para cá para militar junto com ele. E ele, por exemplo, o Chironi, Alberto Chironi, que foi professor da Universidade Federal há muitos anos, por exemplo, é um italiano que ele chama para as hostes dele e para fundar esse centro. O professor Chironi é um dos fundadores desse centro, junto com Pablo Sérgio, junto com o Gessé, né, e vários outros italianos e brasileiros que vieram para cá para militar. Então ele cria esse centro cujo grande objetivo é fazer uma reviravolta na história de Roraima, é reescrever a história de Roraima. E eles escrevem 2 livros importantes, que chamam-se Índios de Roraima e Índios e Brancos em Roraima. Ou seja, eles botaram o foco da produção intelectual nas populações indígenas e não no branco. Por quê? Porque a historiografia brasileira e a historiografia roraimense, mesmo os curiosos que escreviam sobre Roraima, nunca falaram sobre o índio. O índio passava ao largo, passava invisível, né? Então, com o Dom Aldo, ao criar esse centro, o índio passou a ser o foco principal. Então, toda a produção intelectual, jornais alternativos, né? Mainá, tinha um jornal alternativo chamado Mainá, e vários outros jornais alternativos, folhetos e tal, eram distribuídos nas comunidades, nas malocas, não é? Então dava um outro ar, não é? Então, de discussão. E Dom Aldo foi o cara que implanta a primeira Assembleia dos Povos Indígenas em Roraima, em 1977. Esse é um outro capítulo desse trabalho também. O Dom Aldo é um cara que vai fazer a primeira Assembleia dos Povos Indígenas em 1977, que a Polícia Federal faz questão de fechar no segundo dia. Então esse debate está todo nesse livro, né? A formação desse centro, a vinda de intelectuais para repensar a questão indígena em Roraima, para reescrever um pouco a história de Roraima, a discussão política, porque com toda essa organização da igreja, os índios passaram a ter um fórum de debate. Isso é que é importante. Os índios passaram a ter um espaço para discutir não só os seus problemas pessoais, locais, etc., mas para discutir políticas de saída para eles.
né? Então isso é uma questão muito importante. Pela primeira vez os índios têm um fórum em Roraima para fazer o debate. E esse debate começa em 1972, já no Surumu. Aliás, o Surumu foi o grande palco, não é? Central, o grande palco central de debate, de discussão sobre a questão indígena, que essa direita, dessa extrema direita que até governou Roraima, fez questão de botar fogo, né? Que até hoje a gente precisa descobrir esses culpados. O Surumu, eles botaram fogo no Surumu, na escola do Surumu, não é? Porque ali é um símbolo da resistência dos povos indígenas, né? Quando nós falamos povos indígenas, nós estamos falando também da luta, da resistência e a busca também permanente dos direitos humanos, né? E direitos humanos que naquela época não se comentava muito, mas já a igreja já exercia esse papel na defesa dos direitos humanos. Direitos humanos hoje que, quando a gente coloca para alguns setores da grande mídia e alguns setores das oligarquias e setores da elite brasileira, soa de forma negativa, né? Por quê, professor? Eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço, pudesse fazer essa comparação. O que era lutar pelos direitos humanos na década de 70 e 80 e o que é trabalhar com os direitos humanos nos dias atuais? Eu acho que o Dom Aldo tem uma frase muito interessante que chama-se... quando eu perguntei para o Dom Aldo na última entrevista que eu fiz com ele. Dom Aldo, Dom Aldo, o senhor pertence a alguma teologia? O senhor é da teologia da libertação? E ele dizia para mim, eu disse, não, olha, a única teologia que eu trago para Roraima e que eu trouxe para Roraima em 1975 foi: todo mundo é meu irmão. Muito bonito isso, né? Todo mundo é meu irmão. Então eu não vim aqui... Todo mundo é meu parente. Todo mundo é meu parente, todo mundo é meu irmão. Quer dizer, então eu não vim aqui para fazer esse debate, para fazer essa discussão de teologias, etc, etc. Eu vim aqui para fazer o debate sobre os direitos humanos. Eu vim aqui para fazer o debate sobre os direitos humanos. Eu vim aqui para fazer que todo mundo é meu irmão, todo mundo merece respeito. Então, na verdade, a elite sempre nos educou, né? Porque a elite é que constrói o processo educacional brasileiro. A elite sempre nos educou para a gente ter nojo de índio e para a gente ter nojo de pobre. Isso, no fundo, a elite nos educou para isso. Paulo Freire tem uma frase que diz assim: seria ingênuo de nossa parte pensar que as elites iriam construir uma educação para nos libertar. Tanto isso é verdade que a universidade não é local para pobre. Não é? Universidade não é local de pobre. Universidade é local de rico. É difícil você se manter na universidade. Então esses são os direitos humanos, Paulo Zé, sabe? É direito à educação, é direito à saúde, é direito a tudo. E não é o que nós vamos ter agora nesse atual governo. Esse pacotaço desse governo que está vindo aí é um pacote exatamente para destruir, né, o Estado e construir um Estado mínimo. Construir um Estado mínimo exatamente para aprofundar as desigualdades sociais e para aprofundar cada vez mais o que a gente gostaria que fosse a garantia dos direitos humanos. Então, nós vivemos num país em que, principalmente Roraima, né, nós vivemos um país, e principalmente do estado de Roraima, que sempre o grande centro aqui foi a questão do ouro. Cara, tu já imaginou se eles abrem esse garimpo com 14 milhões de desempregados nesse país? Isso aqui vai virar um inferno. E as pessoas não têm noção disso. No meu outro trabalho, Missionários, Fazendeiros e Índios, a disputa pela terra, eu trago um debate que aqui chegaram 40 mil garimpeiros e morreram, sabe, uma quantidade enorme de povos indígenas e anomames, né, em função dessa chegada desses garimpeiros. 40 mil garimpeiros chegaram nas terras indígenas. Sabe? Então, você imagina o inferno que vai ficar Roraima
se eles abrem o garimpo para as terras. Eu queria muito que as pessoas pensassem sobre isso, não é? Para que elas pudessem refletir sobre esse debate, discutir sobre esse debate, porque isso é uma coisa muito importante. Eu tive a oportunidade na década de 80 de vivenciar o período daquela abertura do garimpo, a corrida do ouro, e teve um certo período que nós fomos no município de Pacaraima. Estávamos lá, fomos fazer a compra, nós presenciamos as pessoas comprando mantimentos em troca do ouro. Então, aqui mesmo em Boa Vista, corrida de táxi, compra em algumas mercearias a 100 gramas, né, a grama do ouro. Então foi um período assim que os preços foram às alturas e quem não era garimpeiro, dificilmente tinha alguém da família que não estava envolvido no garimpo, né? E a moeda deixou de ser o dinheiro, o papel, moeda mesmo, deixou para ser a graminha do ouro, né? Tinha balanços, inclusive, no mercado, aqui, já em Brasil, tudo que nas lojas, a balançou para poder fazer isso aí. E o que a gente presenciou nesses últimos dias aí foi uma questão muito assustadora. Quando tem a participação de movimentos sociais, indígenas, sindicais, de modo geral, quando você vai fechar uma BR, de imediato a polícia chega e já metendo bala sobre toda a questão. Quando teve a ação por parte dos setores que defendem a exploração da garimpagem, né, de área indígena, praticamente não desenvolveu nada, deixou aí um dia, 2 dias, 3 dias, e por isso mesmo, só precisa a justiça intervir numa situação aí, depois foi, é interessante que a justiça fez a decisão e ainda foi para negociação, para poder abrir. Não vamos abrir, mas 20 mil, não, vai ficar fechada mesmo que ficou. Então existe, parece que um contraponto aí nesse sentido aí, quando os movimentos sociais tentam se organizar para protestar, a repressão vem de imediato. Mas quando há setores de interesse por parte da grande elite, o Estado, digamos, o poder policial, tudo. Então, isso é importante que tu está falando, por exemplo, a gente só relembrar historicamente que recentemente nós fechamos a Universidade Federal em função da retirada de 22 milhões do orçamento da universidade, e no mesmo dia o juiz federal já deu uma liminar favorável para que se reabra os portões da universidade, senão o nosso sindicato ia levar uma multa, eu não me lembro de quanto era diariamente. Mas assim, então imediatamente a polícia já foi lá para reabrir os portões. No outro dia de manhã a gente havia fechado os portões, 10 horas da manhã nós fomos obrigados a abrir os portões da universidade, em função da ordem oficial e com altos aparatos policiais, tanto federal quanto estadual. Você vê agora, exatamente, você vê agora que os caras ficaram 4 dias, não é? Desabastecendo o Boa Vista, que esse era o objetivo, desabastecendo o Boa Vista, energeticamente, não é? Desabastecer o Boa Vista, para que nós tivéssemos, para que ocorresse aqui um blackout muito sério, principalmente com a falta de energia elétrica. Esse é um grande projeto. E eles falam de falta de energia numa matéria da Folha de Boa Vista, que está errado, o jornalista pode dizer aqui, eu li na matéria de Boa Vista de ontem, em que ela dizia claramente que ela viu os vídeos em que ela abriu a porta, em que o cara abriu a porta e falou, esse monte de dinheiro aqui é para manter esse motivo. Portanto, camarada, tem muito dinheiro envolvido nesse projeto. Tem muita gente grande, graúda, como se fala popularmente, envolvida nesse projeto da abertura dos garimpos das terras indígenas para os garimpos. Eu queria, ainda além disso, retomar um debate aqui, que esse projeto é muito antigo. Esse projeto é muito antigo. Eu tenho uma entrevista com o Júlio Martins. Júlio Martins foi deputado federal, inclusive seu pai também exerceu, inclusive tem o nome do pai dele, que é a homenagem ao próprio prédio da legislatura. Então, o Júlio Martins é um dos primeiros deputados a dizer exatamente que nós precisamos abrir, eu acho que era 40 quilômetros quadrados das áreas de Yanomami, aqui nesse limite, 40 quilômetros das áreas de Yanomami para o garimpo. Né? Não vai fazer, não vai ter produção. O Júlio Martins é um dos primeiros que dão alto, inclusive, depois chamam ele para um grande debate.
Chagas Duarte, vários outros deputados, não é? Desculpa, Paulo, Chagas Duarte, por exemplo, foi um dos poucos. Foi, né? E aí temos que fazer essa questão importante. Chagas Duarte foi um dos poucos que fez a defesa, né? Bom deixar registrado. Bom deixar registrado. Isso que Chagas Duarte foi um dos caras que fez a defesa, né? Do Dom Aldo, que fez uma menção honrosa, inclusive, pela luta de Dom Aldo lá no Parlamento. E o filho dele me contava, inclusive, que eles para viajar, eles deixavam o avião chegar, e depois que o avião chegava, eles eram chamados para embarcar dentro do carrinho para o aeroporto, tanto mesmo que eles tinham que ir até. Então a família do deputado Chagas Duarte foi eleita, inclusive, com apoio de Dom Aldo Mondlane, católico, foi apoio do era do PSL. Ele não estava nem aí com o PSL, quer dizer, ele foi lá e apoiou o cara, e o cara foi muito importante na Constituição de 88. Então o Chagas Duarte é bom registrar isso, mas os restantes dos deputados federais, os senadores, todos fizeram projetos contrários aos povos indígenas. Todos fizeram projetos contrários e fizeram falas na tribuna, que eu tenho registrado nesse vídeo, fizeram falas na tribuna, né, apontando que o grande problema de Roraima eram os povos indígenas para os brasileiros. Né? E depois os povos indígenas vieram ser ameaçados. Os povos indígenas são ameaças na segurança nacional. Isso também é para os estados nesse trabalho. Os povos indígenas passaram a ser um bicho, né? De serem responsáveis pelo grande, eu diria, esfacelamento do Estado brasileiro. Porque o que se dizia nos açougues, nos supermercados, não podemos homologar a raposa caracol. Porque se homologar a raposa caracol, os americanos vão entrar aqui, não é? E eu diria que isso só para quem conhece a minha pequena fala. Os americanos eles não têm poder, não. Eles têm excesso de poder. Não têm poder. Têm excesso de poder. Eles têm bases em todos os países. Mais de 40 bases agora o Bolsonaro ele vai dar. A de Alcântara. A de Alcântara para eles formarem uma base. Então eles não têm poder. Eles deixam, eles saem, que hora que eles quiserem. Eles não têm poder. Excesso de poder. E aí, sabe, uma bobagem de dizer que se homologar a Raposa Serra do Santos, era um discurso dos militares da década de 70. E esse discurso foi retomado nos anos 90. Então, além de atrapalhar o desenvolvimento, os povos indígenas também eram um perigo à segurança nacional. Então, isso tudo eu trago registrado nesse trabalho, e agora a grande ameaça é abrir as terras indígenas para o garimpo, que vai ser um garimpo empresarial. Eles não vão abrir isso aqui para garimpeiro que vai vir com mochila. O senhor falou aí uma questão empresarial. Eu estava ainda esse ano lá em Manaus, participando de uma atividade, e estava retornando para Boa Vista no ônibus, e sentou ao meu lado um senhor, e ele puxou assunto, e ele falava: você é de Roraima? Eu falei: sou de Roraima. Poxa, como é que está lá? Ah, tá tudo bem. Como assim? Não, é porque eu estou indo, isso esse ano, eu estou indo para poder garimpar. Eu estou vindo de Rondônia, e em Rondônia tenho já mais de 100 e poucas pessoas de Rondônia, desse nosso grupo, que já está garimpando lá em Roraima, numa área indígena, por rumo de Alto Alegre, e que estamos fazendo aí estamos balsa, temos tudo. E eu perguntei: mas vocês são dono? Não, quem é dono é o fulano de tal, deputado federal lá de Rondônia. Ele que tem várias dragas, várias balsas, né? Aqui lá em Roraima, né? Mas é só ele? Não, muitos políticos lá de Rondônia, a maioria deles tem espaço aqui, tem gente contratada indo para Roraima. Então, a coisa é séria, né? Tem muita gente por trás disso daí, e não é só daqui de Roraima, não, é gente de todo o Brasil, políticos, inclusive, envolvidos, para poder, com esse interesse aí de invadir, digamos assim, as terras indígenas e fazer essa extração. O Zé, ele manda aqui, o grande roqueiro daqui de Roraima, e o Bira conhece ele, o Zé do Arroto, ele fala aqui, ó: é bom autorizar
o pessoal do governo federal, né, autorizar os garimpeiros para escavar a praça do Centro Cívico. Pode ser que encontre algum ouro lá por perto também, né? E o Rafael está mandando um alô aqui para o senhor, dizendo aqui que o senhor é um grande historiador, Rafael, daqui do estado de Roraima. Bom, professor Jaci, nós estamos chegando ao finalzinho. O Bira já deu uma piscada aqui para mim, dizendo que já está chegando ao horário. Hoje, um programa especial, falando aqui com o professor Jaci Guilherme Vieira, que lançou seu livro Ditadura Militar, Povos Indígenas e a Igreja Católica na Amazônia. E você, da Amazônia, de qualquer parte aí do Brasil, que quiser fazer o convite para o professor também fazer uma palestra, uma visita aí na sua universidade, o pessoal de História aí da Amazônia, né, ele está disponível, ele vai deixar aqui o contato dele, e-mail, fazer a divulgação, dizer o local que pode encontrar o livro. Faça suas considerações finais aí, professor. Bom, então, obrigado aí, parceiro, pelo espaço. Nós estamos, assim, lançando mais esse trabalho, cujo grande objetivo é resgatar um pouco dessa memória da história de Roraima, não é? Esse é o papel do historiador, né? Como dizia o Drummond, o historiador veio para escalpelar os vivos, né? Então, é exatamente o historiador. O Drummond dizia que o historiador veio para escalpelar os vivos, não é? Então, e para ressuscitar os mortos. Essa é a grande ideia da história, e o Hobsbawm vai mais além, né? O Hobsbawm disse que o historiador, a única profissão do historiador é relembrar aquilo que os outros já esqueceram. Então nós queremos assim relembrar mesmo a ditadura militar na Amazônia, o projeto da ditadura militar na Amazônia. Nós queremos relembrar o que essa ditadura fez com os povos indígenas, e a gente não pode esquecer, por exemplo, só mais um minuto, Bira, a gente não pode esquecer que só dos Amiri e Truari, 2.800 índios foram mandados para o espaço, desapareceram de uma hora para outra na construção da BR-174. 2.600, alguns dizem, e outros dizem 2.800 índios foram mandados para o espaço. Morreram, não é? Muitos eletrocutados, e a grande maioria foram mortas a bala e outras formas queimados com bombas do Nepal, e etc, etc. Então isso a gente não pode esquecer que a ditadura fez, não é? E essa documentação ela tem que ser redescoberta, rediscutida, para a gente colocar isso nos marcos da história. Esse livro também traz um pouco sobre isso, sobre esse debate. E esse livro está lá na lanchonete do CCH, é o único lugar ainda que eu consegui para vender esse trabalho. Ele tem um custo básico muito barato de R$30, né, para que as pessoas possam adquirir, porque a ideia é só tirar o dinheiro do investimento para que as pessoas possam ler. Então, um preço de R$30, ele está lá na lanchonete do CCH. Eu não vou fazer propaganda de shopping, mas eu vou colocar também na UER e num dos shoppings aqui que tem uma livraria. Algum contato, professor? Então, o contato que eu posso dar para vocês pelo WhatsApp meu é 98122 0607. 98122 0607. Esse é o contato do meu WhatsApp. Se os companheiros quiserem adquirir esse trabalho para ajudar também o autor a divulgar o trabalho, eu agradeço. Paulo Tadeu, no fundo, muito obrigado, e estamos à disposição, parceiro. Eu trouxe um livro para ti. Opa! Esse aqui é seu. Não esquecendo que o nosso DDD aqui de Roraima é 95. Você que está acompanhando o nosso programa em qualquer parte do estado de Roraima do Brasil, essa é a dica.